A gravação já. Agora sim. Tem início aqui a gravação, né? Então vamos lá. Hoje está difícil aqui, meu computador está muito devagar, gente. Vamos lá. Pois não, Miriam? Levando a mão, quer falar alguma coisa, Miriam? Ô, professor Breno, tudo bem? O senhor deu algum trabalho? Estou meio Sim, perdida. joia. Agora? Não, nas outras aulas anteriores. Você está falando assim? Não, Não, tem dei um algum trabalho só trabalho até para eu agora, mas fazer? semana que vem. Ah, tá. Não, ainda não, mas vai ter, tá? Daqui Beleza, a então. pouquinho eu vou Você só falar. deu um, né? Só um Então trabalho. tá bom. Tá Tá chegando bom, no final e obrigada. eu não trabalho, né, gente? É, meu filho. Bom, então vamos lá. É, Como eu disse, meu notebook hoje está muito lento. Não sei o que está acontecendo aqui, não. Teve uma atualização no final de semana que eu vou te falar, viu? Bom, então a primeira coisa que a gente vai falar, né, na aula de hoje é sobre a hierarquia das leis. Como a gente vem falando aí no direito do trabalho, né, da possibilidade aí da norma mais favorável prevalecer sobre as normas, né, aquelas que não são tão benéficas ao empregado. Então, para que vocês entendam um pouquinho como que funciona essa questão das normas, nesse primeiro momento, a gente precisa, né, entender aí a hierarquia dessas normas, né? Como que essas normas, qual que é a ordem de, de validade, né, de força que cada norma tem, ok? Então, a gente inicia falando da nossa primeira lei, né? E aí pergunto a vocês, qual que é a lei que vocês acham que é a maior lei que a gente tem aí no nosso país, né? Qual que seria a lei que comanda todo o nosso ordenamento jurídico? Democracia? Constituição. Acho que é a Constituição Constituição também. Federal, ué. Muito bem, Constituição Federal. Então, lá no topo da pirâmide, né, a pirâmide de Kelsen aí, a gente tem a Constituição Federal. E se vocês notarem logo abaixo, nós temos aí leis e emendas complementares, né? Mas eu queria fazer um adendo aqui, o seguinte, é, essas leis, essas emendas complementares, interpretem ela como emendas constitucionais, tá? A gente já tem várias emendas. A única forma de alterar a Constituição é através de emendas constitucionais que têm a mesma validade ou pelo voto, né, de todo o Congresso Nacional, né, onde teríamos aí a maioria absoluta para fazer uma alteração na Constituição Federal. Então, pois bem, a primeira norma que regulamenta o nosso país é a Constituição Federal. E em pé de igualdade com a Constituição, nós temos também, então, as leis, as emendas constitucionais, tá? Então, a gente tem também as emendas constitucionais, que elas têm aí o mesmo grau de, de validade, né? A mesma força de uma lei uma, quanto a Constituição. Abaixo delas, a gente tem algumas leis complementares, né? Leis ordinárias, leis delegadas, tá? Aí a gente tem as medidas provisórias, a gente tem os decretos legislativos, aí nós temos as resoluções, regulamentos, tratados, né? E aí, mais embaixo na pirâmide de Kelsen, vocês vão ver as outras fontes do direito, né? Que a gente já vem abordando também desde o início do semestre, né? Que são os acordos, convenções, né? A analogia, que aí a gente fala
da fonte formal e fonte material, né? Os princípios gerais do direito, costumes, doutrinas, jurisprudência, né? Então, por aí vai, a gente. Oi, Pedro. Pois não, Pedro? Pedro Souza? Bom, depois se Pedro quiser falar, ele ingressa aí e fala, né? Bom, vamos lá então. Oi, tá dando microfonia. Então, como eu já tinha falado aí, a hierarquia das leis, ela é compreendida em nosso ordenamento jurídico como uma pirâmide, né? Onde a gente tem a Constituição no topo, tá? A Constituição hoje é a nossa maior lei, é ela que vai estabelecer qual a norma jurídica adequada para cada assunto, né? Se essa norma jurídica será através de uma lei ordinária, será disposta através de uma lei complementar, daí em diante, né? Serão usadas medidas provisórias, bem como a forma aí, além de determinar qual tipo de legislação, né? Ela vai determinar também a forma como essa lei ela deve ser aprovada, né? Se ela é aprovada por maioria simples, por maioria absoluta, se ela, né, se ela vai ser determinada e proferida apenas pelo presidente da República, né, quando se tratar de uma lei delegada ou de uma medida provisória, tá? Então, a Constituição também, ela determina todas essas normas, né? Como que é o funcionamento do nosso ordenamento jurídico. Ademais, a gente tem que lembrar que a Constituição, por ser a maior lei do nosso país, ela traz assim em seu bojo várias situações, né? Ela trata sobre saúde, sobre assistência social, sobre trabalho, sobre é, previdência, educação, né? Criança, sobre a justiça, sobre órgãos de tributação, tá? Então ela traz uma gama aí de assuntos para tentar abordar, né, todos os âmbitos do nosso ordenamento jurídico. Então, como a gente vem falando, todo ordenamento jurídico ele tem que estar aí em conformidade com a Constituição Federal, né? Ou seja, se alguma lei for aprovada pelo Congresso Nacional e não estiver de acordo com as normas da Constituição, essa lei, né, essa norma aí, ela pode ser declarada inconstitucional, né? A partir do momento que ela é declarada inconstitucional, ela não produz nenhum efeito, tá? Dessa forma, se vocês observarem, a Constituição é o ponto de partida do ordenamento jurídico, né? E é através dela que foram criadas e sancionadas demais normas, né? E aí das normas abaixo da Constituição, elas são conhecidas como normas infraconstitucionais. Bom, para chegar na Constituição que a gente tem hoje, que é a Constituição de 88, nós tivemos aí 7 constituições antes da de 88, né? Nós tivemos a primeira Constituição em 1824, 2 anos após declarada a independência do Brasil, né? Em 1891 foi a segunda Constituição, tá? Após 2 anos também após a proclamação da República. Depois a nossa terceira Constituição é de 1934, após a Revolução de 30, né? Em 37, com o advento aí do Estado Novo, foi constituída a quarta Constituição, tá? Em 45 nós tivemos o processo de redemocratização, e após esse processo de redemocratização, em 46, foi necessário mais uma nova Constituição, que é a sexta. E em 1966 tivemos aí o golpe militar, né? Em 67, a sexta Constituição, em 69, a sétima, e
por fim, né, em 1988, nós tivemos a nossa última Constituição declamada aí, tá? Ou seja, já fazem aí 22, 12, 90, 12, né? 22, uns 30 e poucos anos, né? 32 anos da nossa Constituição, 33 anos da Constituição, tá? Então, o que acontece? Se vocês forem comparar aí ao histórico, né, a história do Brasil, geralmente, quando tem um acontecimento, né, pouco tempo depois desses acontecimentos, uma nova Constituição é elaborada, né, é elaborada, é votada, tá? Então, por quê? Porque essa lei, né, essa nova lei que está sendo editada, essa nova Constituição, ela é editada de acordo com o que os governantes de cada período, né, ou de cada situação ali decorrente, eles entendiam aí para organizar e delimitar o poder do Estado de acordo com as novas, né, mudanças, as novas normas, tá? E aí a gente fala um pouquinho de cada Constituição, a gente voltando lá na Constituição de 1824, onde seu texto foi promulgado aí por Dom Pedro I, tá? Ela ficou em vigor por 65 anos, permanecendo até a proclamação da República, tá? Nesse período, o poder judiciário, o poder executivo, ele era exercido pelo imperador, que mantinha os ministros do Estado. Por sua vez, o poder legislativo ele era exercido pelo sistema bicameral, né, duas câmaras, a Câmara dos Deputados e o Senado, onde a Câmara era constituída pelos representantes do povo, né, o mandato era de 4 anos, enquanto o Senado era composto de membros vitalícios de escolha do imperador. Tá? O poder legislativo ele tinha a função de guarda da Constituição, bem como de interpretador das leis. Né? O judiciário, por sua vez, ele era composto por juízes e jurados, e por fim, o poder moderador era delegado ao imperador, conforme chefe supremo da nação, com poderes políticos. Poderes políticos. Vamos lá. As principais características da Constituição, da primeira Constituição, é uma Constituição que foi criada aí com um Estado, né, de forma unitária de Estado. A forma de governo, nesse caso ainda era monarquia, né? O território brasileiro ele era dividido em províncias, tá? O catolicismo ele era religião oficial do Estado, tá? O sufrágio censitário, para participar então do processo eleitoral, era exigida aí uma renda mínima atual, né, anual, tá? Cargos eleitorais, membros do Conselho da Província, deputados, senadores, né? Eles tinham aí, tinha que ter essa renda mínima para votação, tá? E existia 4 poderes políticos, que era o judiciário, executivo, legislativo e o moderador, que era aquele exercido pelo imperador, né? Bom, e aí a gente adentra aí na nossa segunda Constituição, que é a Constituição de 1891, onde o poder executivo ele passou a ser exercido pelo presidente da República, auxiliado por ministros, né, de sua confiança. O poder legislativo ele era exercido pelo Congresso Nacional, composto das 2 casas legislativas, Câmara dos Deputados e Senado. O poder judiciário, formado por juízes e tribunais. Né? Nessa ocasião também foi instituído o Supremo Tribunal Federal, composto de 15 juízes nomeados pelos presidentes da República, após a aprovação do Senado Federal. As principais características é a forma federativa do Estado, a forma de governo passou a ser república, né? As antigas províncias elas passaram a ser Estados-membros, e aí não havia mais o catolicismo como religião oficial,
havendo então uma ampla liberdade de culto, tá? Foram ampliados alguns direitos individuais, sistema judicial de controle da constitucionalidade e tripartição de poderes políticos, ou seja, a partir de 1891 a gente deixa de ter 4 poderes, né? A gente deixa de ter o poder moderador e passa a ter apenas os 3 poderes que a gente conhece hoje, executivo, legislativo e judiciário. Bom, mais um pouquinho, a gente caminha aí para a terceira Constituição, que é a Constituição de 34. Principais características, né? Ela manteve aí a federação como forma de governo, a república como forma, como forma de Estado, a república como forma de governo. Foi mantido também a tripartição dos poderes, né? Como a gente já disse aí, executivo, legislativo e judiciário. Mas em 34 foi instituído a Justiça do Trabalho, né? Então, já como a gente vem falando aí dos trabalhadores, né? É algo interessante porque já teve essa implementação da Justiça do Trabalho, tá? Para os empregados, né? Para os trabalhadores aí, já foi uma vitória no âmbito trabalhista, porque até então até então a justiça, não existia justiça do trabalho, não existiam os direitos trabalhistas, né? Então, assim, os direitos que tinham eram poucos, então era algo assim, quando surgiu foi novidade, foi interessante, porque foi observado, né, a classe aí dos trabalhadores, tá? Foi estendido aí, constitucionalmente o direito de votos para mulheres que exerciam função pública remunerada, lembrando que aí até então não foi estendido para todas as mulheres, tá? Nós tivemos algumas inovações no sistema de controle de constitucionalidade, que tem validade até os dias de hoje, e implantação da cláusula de reserva de plenário, né? Os tribunais poderão declarar a inconstitucionalidade da lei somente por maioria absoluta, né? Então ficou aí vedado um pouco a forma de declaração de inconstitucionalidade. Caminhamos mais 3 anos aí, chegamos na Constituição de 1937, a 4ª Constituição. Principal característica, manutenção da federação, república e tripartição dos poderes, concentração de poderes políticos no poder executivo, né? Com essa Constituição, o poder presidente da República, ele podia expedir decretos-leis sobre matéria de competência da União. A Câmara dos Deputados, gente, eu estou falando aqui e o slide está parado, né? Ninguém me fala nada. Depois a gente fala aqui, porque esse slide é só das normas. Mas vamos lá. Vou falar das constituições aqui, ainda não entrei nas normas, não é só falando da Constituição até agora. Vamos nela. Bom, a Câmara dos Deputados ainda era composta por representantes do povo, né? E o Conselho Federal, o antigo Senado, e ele era composto por representantes do Estado e de membros nomeados pelo Presidente da República. Direitos e garantias fundamentais foram restringidos e houve alteração aí no controle de constitucionalidade. Travei? Vocês estão me ouvindo? Nós estamos te ouvindo. Sim, professor. O slide está travado Não, tá ou não, professor? Eu acho que agora voltou, né? Vamos lá. Em 1946 nós tivemos a nossa 5ª Constituição, onde houve aí autonomia das entidades federadas, né? Foi restabelecido o cargo de vice-presidente. O regime que o Brasil adotou foi um regime democrático. Houve também retomada dos direitos e garantias individuais, manutenção do controle da constitucionalidade, instituição do sistema parlamentar de governo, né, através da emenda constitucional número 4. Após plebiscito, o povo brasileiro, então, por maioria absoluta, optou pelo sistema presidencialista de governo, que foi inserido na Constituição através da emenda 6, ok? Em 1946, nós tivemos a 6ª Constituição, né?
Então, nós tivemos duas constituições em 46. Onde algumas alterações, né, foram a eleição indireta para presidente da República, aprovação de projeto de lei inserido pelo presidente da República por decurso de prazo, suspensão de garantias e extinção dos poderes dos partidos políticos. Por que aconteceu isso, né? Porque a nossa sexta Constituição, né, aquela estabelecida aí com o governo, né, 1967, 1969, com o governo militar, ela cassou, né, os direitos dos cidadãos, cassou os direitos das pessoas para que fosse, né, no entendimento deles, colocada e arbitrado ordem no nosso ordenamento jurídico. Então, no ano de 1969, uma junta militar assumiu aí o poder sob o pretexto de que, em época de recesso do Congresso Nacional, o Poder Executivo poderia legislar sobre todas as matérias, né? E aí a junta militar promulgou a emenda constitucional, cujo propósito era exatamente a inclusão de atos institucionais na própria Lei Fundamental de Organização do Estado, né? E aí, com isso tudo, a gente viu, né, os atos institucionais, né, do 1 ao 5. O pessoal mais antigo deve lembrar muito bem sobre os atos. Os mais novos aí estudaram certamente na escola, né, sobre isso, tá? Entanto, é importante a gente esclarecer que foram tantas modificações que praticamente foi criada uma nova Constituição, né? O Supremo Tribunal Federal, por votação unânime, reconheceu que a Constituição Federal de 1967 estava revogada, tá? E aí precisou-se, né, de fazer aí uma nova Constituição, tá? E por último, né, a nossa atual Constituição, coitada, cheia de remendo, cheia de emendas constitucionais, é a Constituição de 88, conhecida também como Constituição Cidadã, tá? Ela manteve aí a federação, a república como forma de Estado, o presidencialismo como forma de governo, né? Pelo fato de receber aí o nome de Constituição Cidadã, é evidente aí o regime democrático, né, existente nela, tá? Foram valorizados aí todos os direitos fundamentais da pessoa, isso a gente consegue verificar lá no artigo 5º da Constituição, né? Tá bonitinho lá, e daí por diante, que aí a gente vai falar sobre assistência social, sobre educação, sobre saúde, sobre trabalho, ok? Então, tem toda a sequência aí na Constituição. Surgiram novos direitos, né, determinados aí direitos de interesses difusos e coletivos, onde são observados o interesse da coletividade, o interesse da sociedade como um todo, né? Como eu disse também, foi valorizado e ampliado aí, e criados direitos sociais, né? Direito de assistência social, direito de saúde, da educação, da aposentadoria, né? Foi tudo isso foi previsto. Extensão aí de direito ao voto aos analfabetos menores de 16 e 18 anos, né? Menores entre 16 e 18 anos, que menor de 16 não pode votar, mas a partir de 16 o voto é facultativo, né? Que a partir dos 18 é o voto obrigatório. Bom, a partir daí também foi decretada aí uma autonomia, né, política dos municípios, né? Houve também uma valorização aí do poder executivo. Foi realizado também um plebiscito para que o povo possa escolher a forma e o sistema de governo, né? Onde manteve esse plebiscito, manteve a forma hoje utilizada como federação, como presidencialismo, como né, do jeito que a gente, como democrático, né, do jeito que a gente encontra hoje, tá? Foi extinto aí a figura de juiz classista na Justiça do Trabalho. Antigamente existia o juiz classista,
que ele não era aquele juiz que tinha necessidade de passar, né, em concurso público e tudo, mas era um juiz de classe que estava ali para tomar as decisões, tá? Tivemos aí a reforma econômica, reforma previdenciária, e, por exemplo, a gente teve alguns direitos, né, os novos direitos elencados aí, como, por exemplo, direito do meio ambiente, direito do consumidor, que antes não existia. Os direitos sociais, como a gente veio falando aí, um exemplo, direito à licença paternidade, aviso prévio. Foi extinta também a emenda constitucional 24 de 99, e quanto à reforma econômica, extinguiu-se a restrição ao capital estrangeiro e abertura de navegações para embarcações estrangeiras, né? Então, esses são alguns pontos que a gente verificou aí quanto à nossa Constituição, tá? Caminhando mais um pouquinho na nossa disciplina, a gente entra aí agora nas normas infraconstitucionais, né? Essas normas infraconstitucionais, como já dito anteriormente, elas estão abaixo aí da Constituição e das emendas constitucionais, e nós temos aí como normas infraconstitucionais as leis complementares, né, que são leis que complementam a Constituição Federal e estão previstas para dar efetividade às suas regras, né? O próprio legislador aí, ele dispôs, né, que a situação da Constituição ela será regulamentada pela lei complementar, né? Essa lei complementar ela tem que ser aprovada mediante maioria absoluta, ou seja, né, somente serão aprovados se tiver aprovação da metade e mais um da totalidade dos integrantes do órgão colegiado, tá? Então, não é, não é aprovação simples, tá? Tem que ser por aprovação absoluta, tá? Tem que ser metade mais um, e não metade dos presentes mais um, tá? Então, se tem lá 500, tem que ser 250 que votam, né? Então, tem que ter 251, tá? Diferente que quando a gente precisa somente da aprovação simples, que aí é dos presentes a maioria, tá? Nós temos também as leis ordinárias. As leis ordinárias, elas são leis comuns, como, por exemplo, Código Civil e Código Penal, né? Tem previsão constitucional no artigo 47. A sua votação se dá por maioria simples, né? Ou seja, metade mais um dos membros do Congresso Nacional. A maioria simples, diferente da absoluta, ela é calculada relativa aos presentes, né, em uma sessão legislativa. Já a maioria absoluta é o número total dos membros, dos representantes de cada casa. Bom, dando continuidade, nós temos aí as leis delegadas, elas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação para o Congresso. Essa delegação que o Congresso Nacional dá ao presidente da República é feita mediante resolução, tá? As medidas provisórias também são atos editados pelo presidente da República, com força de lei, mas essa medida provisória ela tem uma validade. Dentro daquela validade, se essa medida provisória não se tornar lei, ela perde eficácia, ou seja, volta a valer a lei anterior antes da medida provisória. E aí a gente tem alguns decretos legislativos, né? O decreto legislativo é uma espécie normativa que tem como conteúdo as matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional, tá? Esses decretos, eles referendam aí os atos da Presidência da República, né? Nós temos também decretos regulamentares, que é o veículo de manifestação do Presidente da República. Pois é por meio deste instrumento que o presidente exercita suas funções jurídicas, tá? E daí por diante, né, a gente tem as resoluções. As resoluções são atos de competência privativa do Congresso Nacional e geralmente eles têm efeitos internos, né? Eles são utilizados nos demais casos previstos na Constituição, tá? Aí, para ficar mais claro aí, tá lá no artigo 68, parágrafo 2º, a delegação do presidente da forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício.
Pois O bem, slide gente. está agarrado, professor. Não, é porque eu estou falando só, por enquanto, da Constituição. Ainda não cheguei na norma, não. Tá? Eu já passei todas essas aí que o slide está mostrando, eu já falei aqui, tá? Gente, na próxima aula eu vou falar aí sobre processo legislativo, como que forma, tá? E aí a gente, semana que vem, nós teremos um evento, tá? Do curso de Direito. Eu sei que você, né, não são do curso de Direito, né? Tem enfermagem, RH, ciências contábeis, mas o pessoal também